Aí está. Aí você, torcedor, pode seguir mandando a sua mensagem. Agora eu até falava, Carlão, Gada, Ariana, que o jogo contra o Atlético, ele pode, para esse problema, vamos dizer assim, que o Goiás está enfrentando, de desconfiança do torcedor, ele pode ser o remédio ou pode ser o veneno, né? Porque se ele ganha o jogo, está invicto, talvez até líder do campeonato, a gente não sabe, e as coisas ficam positivas. Se perde o jogo, essas críticas de ontem, elas serão em um número muito maior, porque o peso do jogo é muito maior por conta da rivalidade e de tudo. Como é que você vê, você, Gader, começar por você, a importância desse clássico contra o Atlético para o Goiás? A gente sabe que para se classificar ou não, esses jogos não terão grande peso para o Goiás, que vai se classificar muito provavelmente. Mas eu falo para tranquilidade do trabalho do Daniel, para boa relação entre a torcida e os e o time. Como é que você vê essa importância desse clássico lá no Alcioli para o Goiás? Gerli, fundamental, tá? Não falo da vitória, porque seria importantíssimo para o Goiás vencer, para dar uma tranquilidade ao seu torcedor, para passar confiança, mudar um pouco essa chave, né, de que o Goiás ainda está vivendo um pós 2025. Tirar essa estigma que o torcedor está fazendo, que está realmente muito exagerada a cobrança, mas a gente também sabe, é difícil. O torcedor é passional e sofreu muito ano passado. Então fica ainda a rusga de que praticamente não saímos de 2025, pelo menos na mentalidade do torcedor. Então seria importantíssimo pro Goiás encarar esse clássico. E aí vocês podem até comentar, você torcedor aí nos comentários, vocês também, tá, pessoal da bancada, mas eu vou ser um pouco enfático aqui, tá? Goiás tem que encarar esse jogo como guerra. Por que eu tô falando isso? Porque o torcedor tem que sentir a importância do clássico para o Goiás, jogadores, comissão técnica, diretoria. Porque o ano passado ficou muito marcada essa história de que o Goiás não estava jogando o clássico como se fosse um outro jogo qualquer. E não é assim. Para o torcedor, não é assim. E mesmo que para os jogadores internamente seja apenas um outro jogo qualquer, ou seja, mais um jogo que precisa se concentrar como qualquer outro jogo normal, na mídia, na frente do torcedor, no ímpeto, na dedicação em campo, tem que passar a impressão, pelo menos, tem que passar para o torcedor a imagem de que o time do Goiás está encarando o jogo com a seriedade que um clássico exige. Para tirar a estigma que foi o ano passado. Aí, questão de perder ou ganhar, vai do jogo, é natural. Pode jogar muito e aí um gol no último minuto ali e o Atlético vence. Ou pode ficar no empate com um gol ali no finalzinho, pressionando o segundo tempo inteiro. Mas se o torcedor sentir que o time jogou sério, se dedicou no clássico, levou o jogo a sério, não foi dominado pelo adversário, sabe? Teve uma disputa, teve uma competitividade ali dentro, ele já vai se sentir melhor. Claro que no momento o torcedor está precisando da vitória por conta das situações que vivemos no ano passado e que começamos aí com esse empate contra o craque, né? Começamos a viver novamente. A vitória seria fundamental, mas é importante, principalmente, passar para o torcedor a real importância para a diretoria, comissão técnica e jogadores de um clássico como esse. E você, Carlão, para você, qual que é a importância desse jogo contra o Atlético para o Goiás, o primeiro clássico do time esmeraldino nesse ano de 2026? Muito importante, Gerli, Ana. E eu tenho uma pergunta daqui a pouco para fazer para vocês. É um clássico muito importante para a sequência do campeonato. Clássico é importante em qualquer situação, se fosse Copa Centro-Oeste, se fosse bolinha de gude, se fosse clássico na base é importante. Então tem que levar a sério. Nós citamos ontem que o Daniel Paulista já falou dessa forma, né, já tratou dessa forma na coletiva após o jogo, e eu acho que tem que ser tratado assim, com a devida importância, tem que tentar ganhar, não dá para ganhar, não pode perder, e morder canela, e por aí vai. Voltar a ser o Goiás que o pessoal deixou acabar nesses últimos anos. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. E agora? A situação do Daniel Paulista tá mais fácil ou tá mais difícil? Vou contextualizar. Ele colocou o time titular. Ele repetiu o time titular. E ele viu defeitos. É claro, porque ontem teve muitos defeitos, né? Todos concordam que ontem, se tivesse tido
mais qualidade do que defeito, a gente tinha saído com resultado positivo. Então, como ontem foi um jogo terrível, foi um jogo dor de dente, né? Então, ontem ele viu muito defeito. E agora, tá mais fácil para ele corrigir, ele repete o time que jogou mal na última partida. Como é que vocês pensam que vai ser assim para esse domingo? O time já tá concentrado, hein? Tá guardado até domingo. Eu Vai lá. tenho um pedido urgente. Oi? Eu tenho um pedido pra ele. Tem que tirar o Juninho, não tem Tem que condições. tirar o Juninho. Se nesses 2 jogos ele não percebeu que o Juninho não vai render, aí eu vou te questionar, Daniel. Aí sou eu que vou dar cor à torcida. Então, eu acredito que ele vai mudar ali o meio de campo. É bem provável. O Lourenço parece que foi só um susto, vai para jogo. Então, tirando o Juninho, entraria ali o GG, talvez, no meio de campo. Pelo menos eu penso assim. Eu não faria outras alterações. Talvez o Tite também. Tite ontem deu umas derrapadas. Ô, Tite, eu defendo tanto. E ele insiste. Mas aí coloca o Lucas Ribeiro bem num clássico, ainda sem tato com a bola na temporada. Ficou arriscado. De todo jeito, ficou arriscado. Essa pergunta do Carlão foi capciosa. E quase saindo, né? Do time. Olha, ela... Vai lá, Gabi. Pode falar. Por favor. Uma coisa que eu vejo muito assim, que eu não desenvolvo dó de elenco, sabe? Nem de treinador. Dificilmente, a não ser um caso muito extremo, quando o torcedor parte para uma situação, ou a imprensa, não é só o torcedor, talvez até mais a imprensa do que o torcedor, parte para uma situação de cobrança inatingível para o cara. Mas, por exemplo, o Daniel Paulista quer ser treinador do Goiás, né? Ele viveu, vamos dizer assim, um dilema que o Carlão está colocando aqui. Cara, ele tem que ter toda a capacidade para sair desse dilema, porque senão ele não pode mexer com um time que tem torcida, com um time que tem representatividade regional na cidade, na Série B, sabe? Não dá. Então ele tem que sair de uma situação dessa de maneira tranquila, porque isso é o dia a dia dele, sabe? Tomar essas decisões, escolher jogadores, escolher sistema tático, escolher estratégia para jogo, ele tem que dar conta. Ele vai passar por isso na temporada, se ele ficar no Goiás a temporada inteira, muitas vezes, toda hora o treinador é colocado à prova, toda hora ele tem que mostrar sua capacidade de escolher, sua capacidade de liderar, sua capacidade de inovar. Ele é testado o ano inteiro dessa forma, não é só no Goiás, é em qualquer time. Então, o Daniel, ele vai ter, vamos dizer assim, a primeira cobrança, o primeiro olhar mais atento em cima do trabalho dele é nesse jogo de domingo. Até agora, uma situação light, bem leve. O torcedor faz uma cobrança ou outra, não está nem xingando. Apesar do pessoal que frequenta aqui o Futebol 62 não ser de xingar, mas ninguém falou nada do Daniel, assim, fez críticas, mas ninguém partiu ainda para aquelas situações mais apelativas, né? Então, para mim, o Daniel é hora dele mostrar a capacidade dele de comandar o Goiás. É justamente neste momento. Conseguir reconstruir esse time, dar confiança, principalmente ao ataque dessa equipe de que pode render, e mais do que dar confiança, né? Fazer com que esse ataque renda, porque defensivamente até agora o Goiás tem um desempenho tranquilo dentro do Campeonato Goiano, não tomou nenhum gol. Quero até ver se tem algum outro time que não tomou nenhum gol. Deixa-me ver aqui na tabela, só para eu não ser justo ou injusto, mas eu acho que o Goiás é o único time até agora que não tomou gol. Olha exatamente, só, é o único. Só o Goiás não tomou gol. Então isso também é uma virtude, né? Então onde ele precisa criar soluções é no ataque, porque o ataque dele conseguiu ter um desempenho muito bom contra o Goiatuba e um desempenho completamente nulo contra o Craque. Então ele precisa manter esse desempenho defensivo e criar essa possibilidade, essa capacidade ofensiva. É assim que eu vejo para esse jogo contra o Atlético. Você ia falando, Gada?
Então, eu vou ser sincero com vocês. O Goiás está numa situação meio complicada com relação a ajustes de meio de campo. Goiás não tem primeiro volante para substituir Juninho. Qual que é o outro primeiro volante que vocês colocariam? Eu vou até deixar em aberto para vocês responderem depois que eu terminar. Será que ele arrisca, Gader? Será que ele arrisca estrear o Felipe? Eu não sei. Eu não faria. O Felipe ainda não foi regularizado. Pois Ainda é. não Mas tem hoje ainda, né? Então, eu não faria grandes mudanças para o clássico, tá? Porque você não pode chegar com improvisações para um jogo contra uma equipe que, em teoria, tá um pouco mais arrumada. Porque o Atlético já vem de 2 jogos com um time meio arrumadinho ali no seu time titular. Poucas mudanças e que mantém o mesmo estilo. Se o Goiás mudar muito, pode descaracterizar o time e deixar desorganizado ou desentrosado. E aí pode ser um problema no clássico. Mas aí tem uma outra questão. O Goiás tem problemas do meio de campo. Eu gosto muito do Lucas Rodrigues e eu gostei bastante do que eu vi do Lourenço no primeiro jogo. Só que falta um primeiro volante. O Juninho realmente não tá colaborando, cara. O Juninho, mesmo no 4-0, eu não achei que ele fez uma grande partida. E nesse jogo também ele deixou muito a desejar. Na marcação, então, nem se fala. O craque no segundo tempo fez o que quis. Ali no meio, ele pôde passear. A sorte é que ele estava com dificuldade para criar jogada efetiva de gol. Mas o Juninho não ajudou muito na marcação. E na criação também não está ajudando. Então, no fim, ele não está ajudando em nada. E aí não tem um substituto para ele. O que eu faria? Talvez, né? Aí, que a gente poderia mudar aí. Sairia. Aí é a questão de mudar o esquema, né? Porque eu falei de não mudar, mas aí, na situação atual do Goiás, a gente tem que pensar até talvez nisso. Eu mudaria talvez o esquema. Eu talvez fosse de 4-4-2 e colocasse um outro jogador que às vezes está ali fazendo um papel de zagueiro, talvez como um primeiro volante. E aí vai mais de você. Até o Carlão pode falar melhor do que eu, se tem algum desses zagueiros que já tem alguma característica legal de primeiro volante, para poder substituir, por exemplo, o Juninho. Que aí você teria uma defesa um pouco mais guarnecida, mais bem protegida. Porque ontem mesmo, a sorte que o craque não estava muito bem de criação, mas a defesa ficou muito exposta. Muito exposta. Não à toa, no último lance do jogo, o craque quase fez o gol. E quase matou a partida no último chute. Então, assim, eu faria ou uma mudança tática e colocaria um zagueiro para fazer primeiro volante e dar uma segurança ali, ou então eu faria uma mudança de meio de campo, colocaria mais velocidade. Talvez entrando o Brian ali, que estava à disposição no banco de reservas, sabe? Até por conta do Lourenço ter sentido alguma coisa, evitar uma possível lesão no começo do jogo. Lembrando que o jogo vai ser à tarde, vai ser intenso. Então, assim, eu pensaria bastante em possíveis mudanças para resguardar a defesa do Goiás. Eu acho que não sei, agora eu não lembro. Um dos dois já fez primeiro volante. Eu não sei se foi o Lucas Rodrigues ou foi o Felipe. O Luiz Felipe. Um dos dois já fizeram a primeira volância ano passado. O Lucas Ribeiro, né? Foi o Lucas Ribeiro, né? Foi o Lucas Ribeiro. Contra o Vila, lá no Oba. Teve isso mesmo. Mas eu não sei se o ideal seria isso, não, tá? Agora, é porque é o seguinte, por que eu fiz aqui essa pergunta? Porque nós discutimos se o Goiás devia poupar jogadores, usar time misto para jogar contra o craque, por causa do jogo do Atlético. Se tivesse poupado, aí vamos fazer uma conjectura, claro, ninguém tem bola de cristal, mas se tivesse poupado, aí não teria visto os erros do time titular, ia com esse time titular para o jogo contra o Atlético. Então, assim, é um negócio bem maluco, né? Futebol não é uma ciência exata. Então, vamos com o que tiver de melhor e ajustar com os titulares mesmo e vamos embora.